Falar do sopro para mim me emociona muito, porque eu faço parte praticamente desde a criação da fundação do sopro. O sopro ele iniciou aqui em Nova Canaã em 1997, mas teve toda uma história antes, que em 1992, no segundo Congresso Feminino Batista Nacional, na época o Júnior Valadares ele foi convidado para fazer uma coreografia de duas igrejas importantes em Betim na época, que era a Batista Nova Canaã e a Nova Jerusalém. Então ele montou a primeira coreografia, que foi no Poliesportivo de Betim, para em torno de 10 mil mulheres. E essas 10 mil mulheres pegou essa semente da dança e levou para os seus estados. E logo em seguida teve um terceiro congresso, que foi em Vitória. E o Júnior Valadares, juntamente com algumas pessoas que participou desse congresso em Betim, foi para lá e, para surpresa, todas essas mulheres levaram um grupo de dança dos seus estados para fazer a apresentação dessa abertura. Então isso aí foi uma coisa marcante e maravilhosa. Mas Deus falou mais forte no coração dele a necessidade da dança. E ele implantou então, no final do ano, no musical de Natal, uma coreografia juntamente com o grupo de louvor. E desse musical nasceu o grupo Sopro. Quando eu entrei em Nova Canaã, já existia o Sopro. O que eu sei é que foi fundado na década de 90 e teve uma importância muito grande, assim, foi na época em que a dança cristã estava chegando no Brasil. E esse ministério ele levava o nome de Sopro do Espírito, que remete a movimento, que remete a tudo que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida, na vida da igreja, por meio do movimento. E não tem nada que expressa mais movimento do que dança. Eu sempre gostei de dançar, né? Eu sou paulista, então eu vim para cá, para Minas, Betim, em 97, e eu não via dança na igreja. Então eu tinha uma dificuldade de entender como que eu amava tanto fazer uma coisa e amava Jesus e não conseguia enxergar isso que eu amava dentro da onde eu congregava. E alguma coisa faltava. Quando eu vi uma ministração, essa ministração do Proclamar começando, que eu olhei eu lembro que eu entrei aqui na igreja, quando eu olhei para o altar e estava acontecendo, eu tive um choque. Porque foi a mesma coisa de ter falado, assim, vi minha identidade, eu vi assim, me identifiquei, eu tô assim, existe isso aqui dentro, eu posso fazer isso aqui dentro. E aí logo eu fui perguntar como é que fazia parte, como é que se envolvia. A minha história do ministério se deu por pouco mais de 15 anos, né? Foi um momento muito maravilhoso mesmo de Deus, porque primeiramente a gente entrava com a ideia de uma dança, que era muito bonito, depois você entende a missão e você leva Cristo às pessoas através do teatro, da dança. Então esse foi o momento mais marcante, né? Quando eu passei a entender que levar Cristo através do teatro e da dança era o essencial, era o mais importante. Isso foi mais legal para mim. Então, a minha história ela vai completar 10 anos aqui no ministério. Eu entrei com 7 anos. Eu cresci praticamente aqui, né? Eu estou tendo a oportunidade de viver várias fases no Sopro. Eu participei do grupo das crianças, atualmente eu estou no grupo das adolescentes e eu costumo brincar que eu vou ficar aqui até quando eu puder dançar. Até quando o Senhor me permitir estar aqui, eu vou ficar. E eu falo isso para todo mundo e às vezes as pessoas riem de mim, mas isso é uma realidade para mim. Eu amo de coração esse ministério, eu amo o Sopro. Bom, na verdade eu fui convidada para entrar no ministério pela líder, a Cibele. Foi algo desafiador, porque eu nunca tinha participado de um ministério de dança, eu nunca tinha dançado em igreja assim, então foi bem diferente para mim. Teve um culto na época do Movimento Pós que Deus falou muito comigo. E aí nesse culto Deus confirmou que eu
eu estava ainda indecisa, eu estava pensando se eu era digna de estar ali dançando na frente. E aí eu comecei a orar. Peraí que eu não vou chorar. Eu comecei a orar e aí eu pedi para Deus me responder, me dar uma resposta, se era isso que Ele queria para mim. Aí eu lembro que na época o André estava na liderança do pós e aí ele pegou e ele estava orando e eu estava ali orando e pedindo para Deus uma resposta. E aí eu falei assim, Deus, se for isso mesmo, se é a dança que é o meu lugar, então faça que alguém toque em mim para me entender que é isso mesmo. E no mesmo minuto, ele parou de orar e tocou na minha cabeça. E aí na hora eu senti a presença de Deus, sabe? E eu vi que era o meu chamado. E eu entendi que era ali que eu tinha que estar. E aí eu já entendi que eu tinha que dançar e eu comecei a dançar espontâneo ali no culto. E eu lembro que eu não pensei em passos, eu não pensei em nada. Era uma oração mesmo em forma de dança. Eu entrei no ministério aos 13 anos, no início da minha adolescência. E no início, uma coisa que eu me lembro também é que eu não tinha a menor coordenação motora, apesar de sempre ter sido apaixonada por dança, eu tinha muita dificuldade técnica no início. E o sopro me fez realizar sonhos em relação à dança, porque através do ministério eu tive o primeiro contato com o balé clássico, porque o sopro sempre teve esse trabalho. E como eu sempre amava, eu me dedicava muito. Então, aquela dificuldade que eu tinha, eu agarrei e corri atrás e fui me desenvolvendo tecnicamente e tive a oportunidade de estudar balé clássico em uma escola muito conceituada de Betim com bolsa de 100%. E isso, para mim, foi um marco. Foram vários momentos, mas eu acho que o mais marcante, posso falar dois? Estava comentando com a Cibele ali nos bastidores. Um foi um teatro que a gente fez lá na Praça do Niterói, que a gente, não lembro direito assim, né, como que era na época dos Pentecostes, e a gente levou um caixão para a praça, assim. E ali a gente falava sobre a vida, né, após a morte, e sobre morrer para outras coisas, né, e viver para Cristo. E lá as pessoas olhavam naquele caixão, ficavam super interessadas, o que tinha naquele caixão, né? O que tinha um caixão no meio de uma praça com as pessoas ministrando, com as pessoas dançando, cantando, felizes, né? E aí as pessoas chegavam e viam, tinha um espelho e você, né, se olhava naquilo ali, para você entender o que você tinha que separar naquele momento, para que você tinha que morrer para você conseguir viver, entendeu? E a outro momento marcante foi o DVD, que a gente, né, foram horas e horas de dedicação, mas foi um negócio tão prazeroso, tão gostoso, assim, envolveu tantas pessoas que não eram evangélicas. Eu lembro da Clícia, que era nossa professora de balé, e ela não era cristã, mas ela participou aquilo ali ativamente. Eu lembro das nossas rodas de orações e ela ali, dos nossos choros, dos nossos anseios, mas assim, foi um período maravilhoso, assim, foi um período, uma experiência assim, única, foi maravilhosa. Na minha infância, eu lembro que, eu não sei se foi a primeira ou se foi uma das primeiras apresentações do sopro mesmo, que foi de uma música que o pastor Reginaldo fez na época, em agradecimento a Deus pela aquisição do sítio Terra Prometida. E eu lembro até um pouco da coreografia, lembro da música, e me marcou muito porque ali eu já aprendi como que a gente tem que ser grato a Deus por tudo que Ele nos proporciona, seja material ou não. Na minha adolescência, entre as experiências marcantes que eu tenho são os dias do adolescente, que era um culto que a gente fazia no ano e eram os adolescentes que direcionavam esse culto, então era muito legal. E aí a gente podia dançar hip hop, a gente podia dançar músicas assim que não fosse tanto ali da liturgia de louvor mesmo, né? E claro que o louvor é maravilhoso dançar, mas assim, eram músicas que a gente podia expressar na nossa linguagem. Então, são essas experiências. E agora, mais recentemente, uma música uma ministração que tocou muito no meu coração, eu falo recentemente, mas tem cerca de 5 anos, foi uma vez que eu tinha passado por uma experiência, eu tinha ouvido um não de Deus. E aí, nós dançamos no louvor aqui na igreja mesmo, aquela música, se Deus fizer, Ele é Deus, mas se
Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E eu até arrepio, porque são momentos assim, Deus tocou muito no meu coração naquele dia, porque Ele estava me respondendo que o não era uma resposta dele também. E eu sempre lembro muito dessa ministração com muito carinho, porque ela remete sempre a momentos da minha vida, que às vezes o não de Deus é a resposta. A arte e a cultura em geral, ela tem um papel de levar alegria e reflexão. Quando a gente traz isso para dentro da igreja, as artes elas levam alegria para as pessoas, mas elas também podem ajudar as pessoas a se conectar com Deus. E também de fazer as pessoas terem liberdade, porque na presença de Deus há liberdade. Quando você se expressa por meio da dança, por meio do teatro ou por meio de qualquer outra manifestação artística, você está sendo livre. E é isso que Deus requer de nós, essa liberdade de adorar mesmo. Porque quando você é livre, você está adorando de todo o coração. E a época crucial do meu ministério, que eu imagino que foi o ponto alto, foi quando eu estive no abrigo. Porque até hoje eu lembro assim, de crianças, de adolescentes que estavam no Rio de Janeiro, e eu lembro que elas vieram, desculpa, mas elas vieram para cá, fugidas, elas tinham sido abusadas, e elas falavam assim, olha, de todo o tempo que eu tive, da época dos meus abusos até agora, eu sinto Deus, porque até então eu nunca tinha sentido Deus. Então hoje eu sinto Deus, hoje eu vejo que Ele é real, porque até então eu não acreditava nele. Então, eu agradeço a Deus por essa missão tão especial que Ele me deu. Foi muito bom. A dança, para mim, ela é tanto um instrumento para quem dança, na sua intimidade com o Senhor, na construção da sua vida com Deus, como também como instrumento de você transbordar isso e falar isso para o outro através da dança, sabe? Eu acho que as artes, elas são comunicação, sabe? Uma forma de comunicar o Evangelho de Cristo. E eu acho que na igreja ela traz integração entre as pessoas, que é uma forma de todos demonstrarem, exercerem os dons que receberam e poder levar, sabe? Levar, evangelizar através desse dom. Eu acho que a arte ela faz parte de levar a mensagem, não só como a palavra. A gente está acostumado com pregações, com a palavra ali, mas eu vejo que a arte, a dança, o teatro, a música, o canto, tudo isso também é uma forma de atuação da área de Deus mesmo. Eu acredito que a dança é uma coisa muito forte na igreja, assim. A dança sempre foi uma coisa, assim, muito presente, mas ao mesmo tempo, as pessoas têm vergonha, às vezes, de estar no banco ali, de dar um pulinho, de começar a dançar. Às vezes fica restrito só para quem está lá na frente, né? Para quem é do sopro. E eu lembro que tinha uma época na igreja que tocava muito aquela música do Koinonia. Nossa Deus, a galera ia lá para frente, acompanhava, dançava, mas assim, eu acho que a dança dá essa oportunidade para todo mundo poder dançar. E nem precisa saber dançar nada, não. Porque na presença, né, de Deus a gente pode dançar do jeito que a gente quiser. E hoje a arte na igreja pensa que é só o ministério de louvor. Não. É o teatro que tem que estar presente, maciço, marcante. É o sopro que está voltando, mas poderia ser mais eficaz ainda. Então, tem que participar, voltar com a diva, voltar com um papel só para homens. O próprio hip hop, tem o hip hop também na música evangélica. Então, tem que ter uma interação maior, teatro, dança e tantas outras artes. O próprio Ministério Maquel já teve apresentação de música com surdos e foi maravilhoso para quem pôde participar. Isso aí tem que voltar de novo, esse primeiro amor.